Tá, vamos tentar então. Vamos tentar, tentem por aí, que eu tento por aqui. Tá, show de bola. Vamos ver. Vamos lá. Qualquer coisa, se não dá, a gente, enfim, tira a foto, tira o print. Até vou botar o meu microfone porque que eu uso. Vai ficar bom o som. Ah, não, o problema é que daí se eu botar o microfone eu não escuto vocês. Mas enfim. Tá, bora. Gratidão. Bom, guris, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês, com o João, que é meu amigo há muito tempo, poder ajudar, poder contribuir de alguma forma com conhecimento. Bom, o suicídio, guris, sempre houve, tá? A gente pegar historicamente, a gente vê, pode pegar histórias da Bíblia, tu pode pegar a história da história mesmo do mundo, a gente sempre teve casos de suicídio, tá? Então, e o suicídio é muito ligado a questões de honra. Então, próprio lá no Japão, se não me engano, tinha os códigos dos samurais que toda vez que quebrava a honra deles, né, alguma coisa que eles faziam, a honra deles era se matar, para vocês terem noção. Então nós temos figuras históricas como o Adolf Hitler, né, que não dá nem para citar as atrocidades que ele fez, mas que historicamente se sabe de que quando a coisa apertou para ele, que ele viu que não tinha jeito, ele se matou. Então é uma coisa que sempre acontece na sociedade, tá? É, e aí a gente vai entender dois tipos de suicídio, tá? O suicídio em cima de uma situação X que aconteceu que fez com que a pessoa quisesse se matar, uma frustração, uma perda de parente, uma perda de um filho, um término de relacionamento, uma coisa específica, tá? E pessoas com a tendência ao suicídio. Tá? Então, se a gente for observar, são esses dois pontos. Óbvio, Guris, que é assim, vamos pensar, nós somos cinco aqui, né? Conversando. Se a gente conversasse entre nós e perguntasse assim, tu já teve vontade de te matar, João? Já teve vontade de te matar, Murilo, Tayane, Melissa? Talvez vocês me dissessem não. Talvez, pai, eu nunca pensei, eu acho que nunca vou pensar em me matar. E eu, Vinícius, também, tá? Mas nada impede que daqui a pouco, por alguma questão que não foi trabalhada, algum problema X, isso não apareça, que é o grande problema. Então, até então a pessoa não pensava em se matar e depois ela pensa em se matar. Depois, no final, eu vou falar dos fatores que faz a gente prevenir isso, tá? Que é alguma coisa que vocês têm bastante curiosidade. Mas, enfim, os casos mais comuns de suicídio são nos casos de depressão. Então, nós temos a depressão leve, a moderada e a grave. Os sintomas da depressão é hipersonia ou falta de sono. Hipersonia é quando eu durmo muito e falta de sono é quando eu durmo pouco. Alterações de humor,
Então, a pessoa fica com raiva, fica muito triste, qualquer coisa ela se abala ou se abala mesmo, tipo parada, tá tudo bem, ela tem um desequilíbrio emocional, tá? E de humor. A gente vai ter pessoas que vão ter muita fome e tem pessoas que vão ter falta de fome nessa época, né? E sentimento de angústia, de tristeza, diminuição da motivação, de vontade de fazer as coisas. E aí o que difere a leve, a moderada e grave é a intensidade dos sintomas. Então, uma pessoa com uma depressão leve, por exemplo, nós podemos ter uma pessoa que de repente tem dificuldade de se motivar. Uma depressão leve. Agora, a pessoa com depressão grave, a gente vai ter que a pessoa não consegue levantar da cama e a pessoa não consegue nem tomar banho, para vocês terem noção. Não consegue fazer o básico. Então, isso que vai determinar. Vinícius, onde é que entra o suicídio? Entra quando a pessoa tem muito tempo de depressão, seja ela leve, moderada ou grave. Então, a pessoa que está anos em depressão, e que chega no momento da vida dela e que ela tá tão mal com esses sintomas, ela não tem um momento de felicidade, de satisfação, que ela pensa assim: a vida não tem mais sentido para mim, nada faz sentido, nada me dá prazer, nada me agrada, eu não tenho perspectiva no futuro porque eu não tenho motivação para isso, então eu vou me matar, eu vou deixar a minha vida, né? Porque eu venho sofrendo há muito tempo. Então é basicamente assim que funciona o processo psicológico da depressão. Se a gente vai para o aspecto neurobiológico, a depressão é a diminuição da serotonina, da dopamina e da noradrenalina. Então, a serotonina é responsável pelas sensações de prazer e felicidade. Então, quando eu como alguma coisa gostosa, quando eu antes de dormir, quando eu durmo bem, quando eu tenho um bom sono, quando eu estou com pessoas que eu amo, quando eu estou com uma sensação de conforto com pessoas, com situações, eu tenho uma liberação de serotonina natural. A serotonina é responsável por fazer a gente pegar no sono. A dopamina é prazer instantâneo. Então, é prazer e motivação. Então, quando eu faço algo que me dá prazer, ou eu estou motivado, eu estou com dopamina. E a noradrenalina é o que nos faz ficar alertas, né? Nos faz agir. Então, as pessoas que têm depressão, elas têm a baixa das três. Então, isso gerando todos os sintomas que eu já tinha falado para vocês antes, certo? Então, esses são os casos mais comuns. Aí vocês vão me dizer: Vinícius, todos os teus pacientes de depressão, então, têm uma tentativa de suicídio. Não necessariamente, porque é uma minoria das pessoas que têm depressão que tentam suicídio. Então, se a gente for olhar, o suicídio ele tem, como eu falei para vocês, duas vertentes: a pessoa que passa por abalos emocionais muito intensos e a pessoa que tem depressão. Só que dentro da depressão é como é que é? É uma estatística muito pequena de pessoas que se suicidam, certo? Então é muito pequeno, mas se a gente for olhar, por que causa tanta tipo impressão, e vocês escolheram esse tema por isso? Porque é forte, porque é algo muito forte. Pode ser uma minoria da sociedade, pode sim, só que é muito forte, porque geralmente, pessoal, a gente for olhar as estatísticas que a gente tem da depressão, é muito adolescente, é muita gente jovem, às vezes a pessoa casada com filhos e esposa se suicida, artistas, né, como já aconteceu o cara lá do Audioslave, o Chris Cornell, se não me engano, o cara do Linkin Park também, né, guris? A Amy Winehouse, o Heath Ledger, o Heath Ledger na verdade foi uma overdose, né? O Robin Williams, que é um... Então choca muito, porque são questões muito complexas, né? E pessoas muito importantes. Então, basicamente, assim é a minha visão, né? Podem ir fazendo pergunta, a gente pode... Claro.
Desculpa, pode repetir o final para mim? Ele pode ser hereditário. Ótimo. Eu acredito que sim, Murilo. Eu acredito que sim, porque quando a gente vai avaliar um paciente, a gente precisa avaliar sempre o historial clínico familiar, tá? Então a gente tem casos de depressão e suicídio que o pai se matou e que o filho se mata. E eu também já observei, Murilo, que às vezes não é nem o pai, pode ser um avô ou um tio, um tia, tá? Que isso também interfere no processo pessoal da pessoa. Então pode sim ser hereditário, assim como várias patologias psicológicas, tá? Então o componente genético tá certo, pode sim. Uhum. Eu vou te explicar como ela pode ser considerada uma chamada de atenção. Existe um transtorno chamado transtorno borderline. Não sei se vocês já ouviram falar. É basicamente assim, ó. Esse transtorno, são pessoas que elas sentem um vazio, elas sentem um vazio enorme dentro delas, e esse vazio ele só é saciado com pessoas. Então ela tem um vazio. Aí eu vou me relacionar com alguém, aí eu sugo o máximo do suco dessa pessoa. Aí se em algum momento ela não corresponde a algum tipo de expectativa minha, exemplo, não respondeu meu WhatsApp, eu surto com ela, brigo com ela, e se ela diz que vai me deixar ou vai me deixar, ou diz que vai me deixar, ou aponta que vai me deixar, o borderline tem uma série de sintomas. E um deles é falar que vai se matar. Porque é um quadro borderline, ele é muito parecido com a psicose. Tá? Então ele sai do mundo. Quando ele vê que alguém vai abandonar ele, ele sai do mundo. E aí que acontece aqueles casos das pessoas que a gente vê, às vezes, na sociedade, que diz, ah, eu vou me matar, ah, eu vou terminar com tudo. Se tu me deixar, ou se a gente terminar o relacionamento, eu vou me matar. Não necessariamente a pessoa vai se matar. Ela usa isso como um argumento para que a pessoa não deixe ela, certo? Se a gente for observar casos de suicídio, que é o que é mais impactante de tudo, é que a pessoa não demonstra. Grande parte. Tem pessoas que sim demonstram. Tu vê que a pessoa não tá bem, tu vê que a pessoa tá se sentindo mal, tu vê que a pessoa tá mais para baixo, né? E aí ela acaba se suicidando depois, tá? Como tu tem pessoas que vivem a vida normal, quando passou um feriado e tu descobre que a pessoa se matou. Mas ela parecia muito bem, né? Então, geralmente, quem vai praticar o suicídio não fala, a não ser que esteja passando por uma coisa muito forte emocional e aí ela vai falar para o outro para se abrir para buscar ajuda, né? A coisa não tá boa, não tô bem, vou lá no meu amigo João e digo, tia João, não tô bem, tô pensando em me matar, não vejo mais sentido na vida, mas não é um negócio muito como um pedido de ajuda, não para aparecer. Sim, sim, João. Entra no segundo aspecto de pessoas que passam por problemas emocionais ou problemas na vida muito fortes e que a partir dali não vem sentido na vida e acabam se matando. Sim, vamos entrar no tópico do relacionamento. Muitas vezes a pessoa não tá. Porque todo término. Tem três tipos de situações que geram luto, tá?
não é só a morte. Então, é a morte, é a perda do emprego, uma mudança muito drástica de vida, tipo, pá, tive que mudar de cidade, ou término de relacionamento. Casamento, namoro e até ficada. Se tu fica com uma pessoa um tempo e para de ficar, cara, a galera chega aqui e me diz assim, tia, tô sentindo sintoma de luto, né? Então são sintomas de luto que dá tristeza, dá vazio, tu te sente mal. E aí o que que acontece? Alguns tipos de pessoas, se não tem um repertório comportamental que a gente chama, que é se cuidar, tipo, pá, bora pra frente, ter um mental forte, ter uma rede de apoio forte, sabe? Uma pessoa que já se cuida. Se não é uma pessoa assim, que não se cuida, barará, barará, ela pode sim vir a tentar um suicídio porque ela entende que sem aquela pessoa ela não é nada. Ontem eu fiz uma live falando sobre os 3 tipos de amor. O amor próprio, o amor ao outro e o amor ao mundo. Quando a ordem está invertida, que acontecem os problemas. Nesse caso, no suicídio, né, da pessoa que, pô, se matou depois de um término de relacionamento, ela amava mais o outro que a si mesma. E quem tem amor próprio e trabalha o amor próprio, não se mata. Então é o que acontece nesses processos. São pessoas que muitas vezes amam mais o outro do que a si mesmo, se doam mais pelo outro, vivem a vida, o radar dela é a outra pessoa. E aí, quando termina o relacionamento, ela não tem mais aquele radar. E aí, se daqui a pouco a pessoa não se cuida, não tem um mental forte, né, tá mais abalado psicologicamente, não busca ajuda, pode vir a tentar o suicídio, né? Aham. Uhum. Por isso, eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu trabalhava no CREAS, eu atendi uma menina. Ela tinha uns 14 anos, uma menina de uma família bem humilde. E eu acabei atendendo o serviço público, a gente é intimado a atender e comecei a atender ela. E era bem nessa época da baleia azul, era 2017 o negócio da baleia azul. Né? O que ela me contou? Ela me contou que os adolescentes têm grupos no WhatsApp, no Facebook, né, que falam só disso, só sobre tristeza, sobre formas de se matar, sobre formas de se cortar, forma de se cortar que o pai não veja. Até isso, assim. Formas de se cortar que não pegue uma artéria. Formas de morrer que não doa. Né? Então eles se alimentam disso e o público mais afetado é o público dos adolescentes. Porque o adolescente ele tem um comportamento voltado a tribos e a comunidades. Então, o adolescente, a criança até os 11 anos, ela só ouve e é influenciada por papai e mamãe em qualquer tipo de figura de autoridade. O processo psicológico do adolescente, quando vira, ele escuta mais o que está fora do que está dentro e ele quer, tipo, pertencer ao mundo, pertencer a um grupo. E aí, vamos pensar, Facebook, comunidade e grupos são grupos. E aí, muitas vezes eles são levados, porque, tipo, às vezes a influência de um amiguinho, que outro que está com problema. Ah, vamos entrar aqui num grupo de depressão, que eu tô com problema com meu pai, com a minha mãe, vamos entrar. E eles entram nesses grupos. E aí, como era o Baleia Azul, eram missões que eles tinham que fazer. E o adolescente, ele, cara, sinceramente, ele é fraco de cabeça, tá? Ele é normalmente, isso faz parte do desenvolvimento dele ser fraco de cabeça. E isso acaba influenciando, né? Tanto é que a estatística maior de suicídio é no adolescente, porque eles têm isso, eles não têm eles não têm o processo de parar, pensar, isso aqui também é fazendo mal, isso aqui vai fazer mal, né? Então,
Então é um público maior, o que afeta também nas taxas de suicídio, né? Porque esses grupos eles fomentam mais que isso aconteça. E aí as pessoas acabam fazendo isso. Em segundo, daí a gente vai para a parte dos adultos. O quanto as redes sociais, tecnologia influencia na parte psicológica da depressão. Galera, o que acontece? Quando a gente rola um feed, a gente tem uma liberação de dopamina. Dopamina é ligada ao prazer. Então vamos usar o mesmo exemplo de uma pessoa que cheira cocaína. A pessoa ela tem a vontade de cheirar cocaína, ela vai e cheira cocaína, ela tem aquele prazer. Logo, daqui a pouco, ela tem aquele prazer de novo. Foi estudado em neurociência que o mesmo tipo, claro que a cocaína é 150% aumento de dopamina, né? O rolar um feed ou ficar na internet também é uma liberação de dopamina, fazendo com que as pessoas se tornem viciadas em dopamina. Nessa dopamina de estar no celular. Então as pessoas acabam usando o celular, a tecnologia, como um escape da vida delas. E elas acabam não fazendo coisas importantes que vão manter elas saudáveis, como atividade física, como muitas vezes o trabalho, como muitas vezes o estudo e outras atividades que são importantes, tipo ficar com a família. Então a pessoa vive no celular, vivendo aquilo, assistindo o outro viver. Então, às vezes, acontece o processo do cara estar no sábado de noite, assistindo stories de todo mundo numa festa ou viajando, e ele lá em casa. E aí o indivíduo começa a se sentir triste. Ah, eu não estou vivendo a minha vida, os outros estão felizes e eu não. E aí começa a cair num processo depressivo. Certo? Se o cara já tem uma tendência, ou se já tem uma melancolia, mas eu acho que influencia sim, porque acaba que nos tratamentos padrão ouro de depressão é tipo manter a pessoa ativa, fazer a pessoa fazer atividade física, criar projetos para pessoa, projetos pessoais para a pessoa. E as redes sociais, a tecnologia é o oposto, ela te faz ficar como um cara que assiste as coisas, certo? Só assiste o mundo. E aí tu não faz nada pela tua vida, daqui a pouco tu tá num quadro depressivo, tu nem te dá conta, né? Então, basicamente é por aí. Aham. Uhum. Não, e é bem por aí. Eu acho que uma das partes ali, tipo, tem um cara chamado Martin Seligman, que eu estudei, eu fiz um curso com uma aluna dele, né, de mestrado. Eu fiz lá em São Paulo em 2019. E aí, tipo, ele desenvolveu a teoria da psicologia positiva, que é, tipo, a psicologia baseada em felicidade, em ajudar o nosso paciente a ser feliz e ter bem-estar, e, enfim. E aí, tipo, tá, são 5 tópicos ali que ele fala que a pessoa precisa para ser feliz. E o segundo é relacionamentos positivos. Então ele mostra ali que, tipo, pessoas que vivem isoladas, que têm poucas relações, poucos amigos, não se relacionam, tipo, não tem felicidade. E é o que tu falou.
Quanto mais em casa, as crianças não criam aquele negócio de ter o amiguinho, de, tipo, ser criado, ter visto a tia, o tio. Eu me lembro que eu sou da geração, cara, minha mãe tem 12 irmãos, eu convivi com os 12, entendeu? Tinha convivência com vó, tinha convivência com pai, com mãe, e hoje não. Hoje as crianças é quarto, TV, YouTube, já era pra mamãe, né? Porque, claro, não incomoda, né? A criança tá assim. Uhum. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito, cara, que o homem, por ser mais prático, né? Por exemplo, o cara, imagina uma situação. O cara é casado, a esposa traiu ele com o melhor amigo, digamos assim. Ele é prático, ele pensa assim, cara, o que que vão pensar de mim? Eu vou ser um fracassado na minha vida, vão me matar. Ele não pensa na mulher, ele não pensa no filho, ele não pensa na. Os homens são práticos. E o homem se arrisca mais, né? Então ele faz isso. E a mulher não, a mulher pensa mais. A mulher é muito emocional, ela vai pensar como é que a mãe dela vai ficar, como é que o pai dela vai ficar, como é que os filhos vão ficar, né? Então, o homem, pela questão talvez da praticidade, né, cometa mais suicídio. Assim como, né, é muito louco isso, João, que são maior quantidade de homicídios são homens que fazem, assim como o maior público carcerário, né? Então, tem um outro aspecto aí que um amigo meu, psicólogo aqui da cidade, o Eduardo Barbosa, estuda e trabalha com isso. Até eu faço parte do grupo dele como paciente, que são as dores do homem, né? Dentro do meu consultório, por exemplo, para vocês terem noção, são muito mais mulheres que homens. Agora está começando a equilibrar, agora eu tô tendo homens e tal na terapia, mas o homem, ele é muito difícil de vir para terapia e de se cuidar. Também pode ser um fator aí, né? Uhum. Sim, sim. Que na verdade o suicídio faz parte das doenças mentais, né? Não de todas. Eu acho que o suicídio ele vai aparecer em casos de TAB, de transtorno afetivo bipolar. Ele pode aparecer em alguns casos no borderline, que eu contei para vocês. Casos de esquizofrenia, muito difícil, né? A gente vê mais em casos de depressão. Depressão, transtorno afetivo bipolar, borderline e transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Exemplo, os veteranos de guerra, tá? Esses dias eu estava lendo um artigo que são aquelas pessoas que vão para a guerra e voltam com problemas mentais, podem vir a se suicidar e vários deles se suicidam, né?
Bom, primeiro é ouvir a pessoa e se colocar à disposição. Às vezes a pessoa está passando por algum problema emocional e a gente precisa se colocar à disposição para, tipo assim, tio, o que está acontecendo contigo? Eu não te vejo bem. Tu era uma pessoa que sorria antes e agora tu não está sorrindo. O que aconteceu? Tu quer se abrir para mim? Aí a pessoa provavelmente vai te falar, vai comentar contigo, vai falar. E aí tu tem duas opções, tá? Tu, que eu digo que as duas são válidas e tem que serem feitas as duas. A primeira é tu ir acompanhando essa pessoa, ajudando ela no que tu pode, né? Porque se tu tá disposto a ajudar, tipo, bah, é um parente, tipo, um pai, uma mãe, vamos ajudar, vamos fazer, bora. Ajudar no que for, levar a pessoa a fazer companhia, perguntar se está bem, todo aquele processo muito pessoal, tá? E aí a segunda opção, que é importante também dentro desse contexto, não pode faltar, que é o encaminhamento para o tratamento. Encaminhamento para o tratamento é o que vai salvar, digamos, essa pessoa. Então, quantas vezes assim as pessoas que me procuram para marcar uma sessão, a primeira coisa que falam é assim: "Ah, eu estava conversando com uma amiga e essa amiga me disse: "Ah, por que que tu não busca um psicólogo?" Eu estava conversando com meu pai e com a minha mãe e eles me falaram: "Por que que tu não busca um psicólogo?" Então, esse encaminhamento primeiro de um amigo é ótimo, certo? Então são essas duas formas que a gente tem. Levar a pessoa para o tratamento à força é meio complicado. Muita gente tenta fazer isso comigo. E aí eu sempre travo a galera. Mas assim, eu acho que é em cima de conversar e de ouvir e de dar aquele colo. Né? Que daqui a pouco, às vezes, é uma palavra que tu fala, ou aquele momento que tu te propôs a ouvir, pá, que pode fazer diferença na vida da pessoa, sabe? Aham, aham. Assim, ó, o que que acontece, João? E como é que eu procedo? Eu já tenho, até esse ano eu tive um caso, cara, eu tava aqui suave, assim, ia começar a atender, tava suave tomando um cafezinho aqui e tinha um paciente, né? 2 horas da tarde, bem primeiro horário, assim, eu tô aqui, né? Eu atendo na minha casa, pra quem não sabe, e aí tá, ó, tô na frente. Beleza, eu abri a porta, tava ele e a mãe dele, ele chorando copiosamente, tendo uma crise de ansiedade. Fazia tempo que eu não via na minha frente assim, né? Porque como eu tô trabalhando com a clínica, a galera já chega mais estabilizada pra clínica. E aí eu, na hora me veio, tia, qual é o procedimento padrão? Dá água e dá o tempo. Não queria água, ficou ali, chorando, 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 eu ali, parado. Aí chegou uma hora que parou. Então, às vezes, gurizada, quando a pessoa tem a crise, ela só precisa da tua presença ali. Era o que eu poderia ter deixado ele ter ido lá pra cima, mas eu disse, não, é a presença. Aí parou, parou. A gente foi e fez a sessão. Claro, não foi uma sessão como é as outras, que o cara tá tranquilo. Volta e meia ele vinha e tinha um ataque de começar a chorar. Aí, ok, vamos parar. Porque a pessoa já tá ansiosa e tu tem que mostrar pra ela que tu tá tranquilo com aquilo. Que às vezes é difícil, né, João?
Às vezes é difícil, a pessoa tá tendo uma crise. Então eu sempre digo assim, ó, fica do lado, dando apoio e dá água. Beleza, aí às vezes a pessoa vai te pedir um abraço, uma coisa mais afetiva, tem pessoas que não, que se fecham como um porco-espinho, mas deixa, né? Se a coisa fica muito forte, que a pessoa sente que vai morrer mesmo, que é o que acontece na síndrome do pânico, às vezes é interessante levar no pronto-socorro. Aí a pessoa toma um diazepam, alguma coisa, e aí baixa as revoluções, né? Quando é uma crise muito forte. Uhum. Ótimo. Cara, vamos lá. Dormir bem. Se tu não tá dormindo bem, tem que começar a cuidar do sono. Fazer atividade física. Buscar tomar 20 minutos de sol para regular a melatonina e para conseguir dormir bem. Fazer terapia regularmente. Então, por mais que tu não tenha um problema ou sei lá, cara, que tu nunca buscou, é importante para te dar autoconhecimento, para te poder ter um repertório emocional para lidar com as coisas, né? Porque a gente, qualquer um de nós passa por coisas muito difíceis na vida e às vezes a gente não sabe como lidar e a terapia ajuda, certo? E buscar o autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento diário, né? Então, escrever sobre os seus sentimentos, escrever sobre as coisas que acontecem contigo, meditar é uma coisa muito boa. Todos esses processos, assim, muito de autocuidado, sabe? Que eu falo assim, dorme bem, come bem, faz atividade física, faz a terapia, escreve sobre as emoções, tudo isso contribui para que tu fique bem emocionalmente. E aí vão vindo as coisas acontecer, vão acontecer dificuldades, coisas complicadas, e tu vai conseguir sair dali sem precisar, sem perder o sentido da vida, que é o que acontece com o pessoal do suicídio. Né? Terminar o relacionamento e dizer assim, ah tá, terminei o relacionamento, segue a minha vida. Eu tenho meus planos, meus projetos, segue a vida. Perdi o emprego, bueno, vamos atrás de outro. Né? Faleceu um parente, tudo bem, vamos respeitar esse tempo, mas vamos seguir a vida, sabe? Daí ter essa que chama, que a psicologia positiva chama de resiliência, que é tu crescer em, a partir dos problemas que acontecem contigo. Tirar aprendizado desses problemas e crescer. Uhum. Gurias, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por confiar no meu trabalho, confiar, enfim, que eu pudesse dar as respostas para vocês. Foi muito bom poder compartilhar conhecimento, tá? Poder tirar as dúvidas aí, ajudar a galera de alguma forma. Muita sorte no trabalho de vocês, é um trabalho muito legal. Os jovens precisam falar sobre isso, necessário, né? E uma boa sorte aí, e estou à disposição para que vocês precisarem, viu? Beleza? Um abraço, João. Até mais. Tchau, tchau.